Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais hoje pela manhã. Não foi possível devido a uma questão médica e agora estou aqui deixando essa devocional de hoje no nosso tema perseverança, aqui em Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3, a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Interessante que Jesus, ao trazer esta palavra à igreja de Éfeso aqui, pois é Jesus que está trazendo estas cartas, dizendo para João escrever estas cartas, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Então, quando Jesus, que revela revelações de Jesus Cristo, como Apocalipse 1, capítulo 1, verso 1 diz, então aqui Jesus está dizendo essas palavras. Há duas coisas aqui que eu gostaria de deixar nesta devocional sobre perseverança. Primeiro, que nós vemos a igreja de Éfeso, e o grande ponto da igreja de Éfeso é o abandonar-te o amor. Toda vez que a gente vê uma pregação da igreja de Éfeso, todo mundo cita o tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, verso 4. Mas veja, verso 2 e verso 3 nos falam de perseverança, uma palavra repetida duas vezes, tanto no verso 2 como no verso 3. Essa igreja é elogiada por Jesus pela sua perseverança, pela sua constância, pela sua firmeza, pela sua caminhada, que apesar das dificuldades e lutas, problemas enfrentados, ela continua firme no seu propósito com Cristo. Ela é uma igreja ortodoxa, é uma igreja que não suporta homens maus. Ela põe à prova aqueles que se declaram apóstolos, e ela sabe lidar e descobrir, perceber as mentiras, porque se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ela sabe discernir quem é o apóstolo verdadeiro e qual não é. Ela não suporta esses homens maus, que além de apóstolos também são homens malignos, que estão atrapalhando não só o meio da igreja, como qualquer situação ruim que está ali. É uma igreja que realmente mantém a verdade. Ela suporta muitas coisas, e quando o verso 3 diz que tem perseverança e suporta provas por causa do meu nome, é que as provas não fazem a igreja de Éfeso perder a sua fé ou abandonar a fé. Pelo contrário, o que ela abandona é o amor. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui é exatamente essa questão de ter perseverança, mas sem amor. Ter perseverança, mas sem amor. Ou seja, algo que nós precisamos tomar cuidado, pois Jesus mesmo diz para lembrar de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Podemos ter igrejas, podemos ter irmãos perseverantes, mas que já abandonaram o amor. Perseverantes na doutrina, perseverantes nas tribulações, nos sofrimentos, perseverante, mas sem amor. Que da mesma forma, o que adiantou a perseverança sem amor? As duas coisas têm que andar juntas, elas não se excluem uma a outra, eu vou ter amor e não perseverança, ou eu vou ter perseverança e não amor. Não, quem é perseverante precisa também amar, e amar da maneira como Cristo espera que nós amemos. Então, uma das coisas que eu quero deixar aqui nessa devocional é que precisamos amar com perseverança. Precisamos perseverar com amor.
Então, uma coisa precisa da outra, pois a falta disso, se não voltar à prática das primeiras obras, ele vai vir contra. Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A palavra é dura por causa dessa questão do amor, e sempre nós vemos pregações sobre Éfeso, sobre Apocalipse capítulo 2, dos versos de 1 a 7, da igreja de Éfeso. Nós vemos sempre falar do abandonar o primeiro amor. Mas veja, olhar para só a questão do amor é parte do texto aonde Jesus está falando que era uma igreja perseverante. Era uma igreja formada por pessoas que perseveraram firmes na ortodoxia, na doutrina verdadeira, que não se deixavam levar, como Paulo diz em Efésios 4, por qualquer vento de doutrina. Pelo contrário, era uma igreja firme, uma igreja abençoada doutrinariamente. Era uma igreja de convicções firmes. Era uma igreja que não se deixava levar, apesar do sofrimento, por causa do nome de Cristo, por causa das provas, não se deixava se desanimar, mas era uma igreja que continuava firme. Porém, uma igreja perseverante sem amor, abandonou o primeiro amor. Fica aqui essa primeira lição para a nossa vida, de que perseverança sem amor é algo que podemos ter um problema complicado, pois Jesus está olhando a nossa perseverança, mas com amor. A segunda coisa que eu gostaria de deixar nessa devocional sobre este texto é que Jesus está dizendo aqui que ele conhece esta perseverança. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E o verso 3 ainda diz: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Acho que a maior expressão do que significa perseverança é essa do verso 3, de alguém perseverante. É aquele que suporta as provas, é aquele que não se deixa esmorecer, mas continua firme. Quantas pessoas às vezes desistem do Evangelho, desistem da fé, exatamente porque não entenderam ainda que é necessário a perseverança, como nós já vimos na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós precisamos associar a fé à perseverança. E como aquela locomotiva, nós não podemos deixar somente a fé sem os outros atributos: a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a piedade, a perseverança. Devem estar juntamente com a fé, ligadas à fé, associadas à fé. Então, Jesus conhece muito bem a nossa perseverança. Agora a questão é: eu e você conhecemos? Nós conhecemos que perseverança é essa que nós dizemos ter? Pois a perseverança dos santos é uma das doutrinas, dos 5 pontos do calvinismo, a perseverança dos santos. E nós precisamos entender que precisamos dessa perseverança, porque Cristo conhece a nossa perseverança. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Qual é a tua perseverança? O que te mantém firme no caminho do Senhor? Além de uma perseverança que deve estar associada ao amor, não posso abandonar o amor, é uma perseverança que precisamos conhecê-la, precisamos avaliá-la. Ou seja, faça essa pergunta para você mesmo e avalie seu coração. Eu sou alguém perseverante? Cristo me conhece muito bem, mais do que eu mesmo me conheço. Cristo me conhece muito mais. Perfeitamente Ele me conhece. E Ele sabe muito bem quais são as falhas da minha perseverança. Ele sabe muito bem quais são
aqueles obstáculos que eu posso falhar, que eu posso ter ali uns deslizes quanto à perseverança. E você já fez essa avaliação? Porque Cristo te conhece muito bem. Cristo conhece as tuas obras, Cristo conhece a tua perseverança. E nós precisamos conhecer também. Então, queria deixar nessa devocional aqui de Apocalipse esses dois ensinos ou essas duas reflexões sobre a questão da perseverança que precisamos sempre melhorar, sempre avaliar. Uma perseverança que não abandona o amor e uma perseverança que Cristo conhece. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a tua perseverança seja conhecida de Cristo e assim também mostrada ao mundo, pois diante das adversidades, diante das lutas, das provas, ela vai aparecer. Se é uma perseverança que vem do céu, se é uma perseverança que você buscou em Cristo, então ela vai se manter em qualquer adversidade. Se for uma perseverança com as suas próprias forças, então essa perseverança talvez vai ser abalada e você vai ter algumas complicações no meio do caminho. Cristo conhece a nossa perseverança e Cristo conhece se estamos sendo perseverantes no primeiro amor. Que Deus abençoe você grandemente e que a tua perseverança venha ser mostrada ao mundo. E assim você continue firme nos propósitos do Senhor, apesar das provas que vêm por causa do nome dEle, apesar de coisas que podem nos fazer esmorecer, que a nossa perseverança seja algo que glorifique e honre ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, sejam perseverantes, pois Cristo conhece muito bem a tua perseverança e uma perseverança cheia de amor.